Bom, vamos à gravação então da questão número 12 do ITA 2020. Essa questão foi anulada, mas eu só descobri isso mesmo depois que eu já tinha feito ela toda e eu fiquei me perguntando se eu tinha errado alguma coisa. Aí eu fui ver o gabarito e vi que de fato ela foi anulada, não tinha a resposta certa. Mas vamos fazer do mesmo jeito, tá? Vamos deixar a playlist bem completinha, vamos fazer passo a passo, mostrar a teoria, resolver, depois a gente vê por que não tem alternativa correta nesta questão, tá certo? Então, é uma questão de resistência, né, de resistores. Vamos ler a questão e vocês tentam fazer, mesmo que está anulado, é interessante vocês tentarem descobrir por vocês. Vamos lá. Considere os resistores A, B, C e D, cujas resistências elétricas são respectivamente Ra, Rb, Rc e Rd, e cujas curvas características são apresentadas na figura ao lado. Aí tem o gráficozinho ali ao lado, né? Denotando a resistência equivalente de associação em série e em paralelo, respectivas por As e A barra, 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 assinale a alternativa que contém uma relação correta entre Ra, Rb, Rc e Rd. Bom, é uma questão que a princípio é uma questão muito bonita, né? Já vi cair algumas vezes. Eu não sei se no ITA alguma vez eu já vi, mas eu já vi cair em FUVEST, por exemplo. Mas uma questão que envolve resistores puro e simplesmente, né? E aí, o que são resistores, né? Eu te pergunto. É, Fisicamente falando, é o que aquece seu chuveiro, por exemplo. Fiz até o desenho aqui do chuveiro aqui. Se você quer um exemplo no cotidiano, tá aí, não precisa outro, né? Mas agora, matematicamente, né, estruturalmente, formalmente, como é que a gente descreve um resistor? Como a palavra já diz, resistor, a gente já carrega com a gente que é algo que vai gerar resistência a alguma coisa, certo? Então, o resistor faz isso. Aqui eu tenho um circuito elétrico que flui perfeito, né? Flui com fluidez, vamos dizer. Flui com fluidez é redundância, mas você percebe que aqui eu tenho uma capacitância, né? Aqui é uma fonte que na verdade é um armazenamento, a gente chama de fonte, mas isso conota que aquilo está gerando energia e na verdade é um capacitor porque é um armazenamento de energia que vai ser dispersado ao longo do circuito. Essa energia vai passar por toda essa fiação sem nenhuma interrupção, nesse caso aqui, né? Isso aqui é um circuito perfeito, um circuito liso, um circuito que vai ter delay quase zero de processamento e aproveitamento assim, estratosférico. É o sonho da casa da sua mãe, sabe? Que isso aqui vai ser um baixíssimo consumo elétrico, né? Pouquíssima resistência, mas não vai ter as propriedades que tem quando a gente tem um resistor no meio, que o resistor ele vai transformar essa corrente elétrica Izinho aqui que tá percorrendo o nosso circuito em corrente térmica. Então, o que aquece as coisas, na verdade, é um circuito com resistores que, quando ele passar aqui, ele vai ter que se dispersar e isso aqui vai acabar virando calor. Então, essa é a função física de um resistor. É por isso que a gente estuda ele, é por isso que eles são importantes, né? E, é óbvio que tem aplicações mais complexas com resistores do que essa aqui com um simples resistorzinho, né? A gente vai falar um pouco sobre elas, mas a ideia básica é essa. Tá? Aí, baseado nisso, beleza, descobrimos que é resistor, entendemos direitinho, pá, chuveiro, leis de Ohm. Ohm foi a primeira pessoa que de fato debruçou sobre o estudo de potência, resistores e tudo mais, e acabou formando duas leis. A primeira delas a gente chama de P igual a RI, a lei da Pri, né? Que na verdade aqui a gente volta ao conceito que a gente revisou na última aula. Olha que interessante. O ITA, eu achei essa parte eu achei interessante do ITA que ele colocou as questões em ordem cronológica, né? De conteúdos mesmo. Então aqui a gente já viu o que significa potência, potencial, só que aqui a gente não está falando do potencial puro e grosso, porque potencial puro e grosso é uma medida errada de se fazer, uma medida incompleta. A gente analisa potencial sempre olhando a diferença de potencial, que a gente chama de DTP, obviamente, mas em suma resume isso, né? Então eu tenho aqui uma potência, um DDP, ele vai depender diretamente, linearmente, da resistência daquele objeto e da corrente que vai passar por ele. Então, a relação linear aqui, bem simples, né, que Ohm conseguiu tirar através de olhando o estudo de resistores, circuitos, etc. A segunda lei, ela é uma lei um tanto quanto engraçada, porque
É óbvio que alguns resistores, algum tipo de material, ele vai oferecer uma resistência maior do que outros, né? Isso aí a gente pode dar diversos exemplos. Uma madeira não vai dar a resistência de uma fita isolante, né? Quando a gente coloca uma fita isolante, a gente quer uma resistência maior, né? Praticamente impermeável. Então, é só um exemplo muito grotesco, né? Mas basicamente a minha resistência ela vai depender de uma constante de resistividade do material, que é esse rosinho que ele não por rho. Vai depender também do comprimento, óbvio que vai, porque se eu tenho uma resistência muito longa, o tempo para percorrer isso daqui é maior que se eu tenho uma resistência pequenininha. Você concorda comigo? Então, óbvio que vai depender também do comprimento. E também vai depender da área de secção, porque aqui a gente não está vendo, mas por exemplo, se eu tenho um objeto que tem esse formato aqui, ele vai oferecer uma resistência maior do que um objeto que tem esse formato aqui. Concorda? Então, esse formato aqui, ele tem uma área de secção maior. Essa é a área de secção. Certo? Então, mais uma característica. E aí a lei fica basicamente resistência é igual a ρ vezes o comprimento dividido sobre a área de secção. Mas aí agora uma pergunta mais teórica. Quantos resistores seriam necessários em um circuito para que um chuveiro se aquecesse? Será que simplesmente um resistor, ou dois resistores, ou sei lá, cinco resistores seriam suficientes? E como eles deveriam estar organizados no sistema para proporcionar um maior rendimento, vamos dizer assim? Todo mundo está preocupado, na verdade, na efetividade que seu chuveiro vai ter. Então, obviamente, vai ter uma forma que você vai organizar, vai associar esses resistores, que vai gerar um melhor desempenho, um menor custo, vai aquecer mais, né, etc. E aí por isso a gente entra no estudo de associação de resistores. E aí é bem interessante, porque o primeiro deles é o que todo aluno adora fazer, porque é simples demais, né? É o resistores em série. Basicamente aqui eu tenho vários resistores, aqui um alinhado atrás do outro, aqui, um alinhado atrás do outro, você vê que eles estão seguindo aqui esse sentido, né? Então, um atrás do outro, eles estão todos em séries. Então, para mim somar eles, para mim saber qual que é a resistência total do meu sistema, é simples, né? É só. Nossa, eu coloquei um sobre T aqui. Perdão, galera. Isso aqui. Eu falei que era o mais simples e eu coloquei ele igual como se fosse em paralelo. Para poder saber qual que é cada um deles, é simplesmente somar. É simplesmente colocar R1 mais R2 mais R3. Esse é o sonho de todo mundo, mas a vida não é um mar de rosas, como vocês tomaram um spoiler aqui, né? Existem os resistores em paralelo também, né? E o em paralelo, agora sim, são representados por 1 sobre R1, mais 1 sobre R2, mais 1 sobre R3. Beleza, agora vamos só para a última interpretação gráfica, né, uma análise gráfica da primeira lei, porque diversos exercícios cobram, eles não te dão a resistência, mas eles te dão uma relação entre o DDP e a corrente. E aí você vai ter que achar a resistência baseado nisso, né, que também é o caso do exercício. Então, normalmente a gente vê essas associações da seguinte forma. A gente tem aqui uma diferença de potencial, né, uma voltagem, e aqui a gente tem uma corrente. E a gente vai ter uma relação linear. E olha que repara que eu coloquei aqui para vocês uma associação direta para vocês lembrarem lá do que você aprendeu lá na sétima série, sexta série, equaçãozinha de primeiro grau, quando a gente começa a ver funções de lineares, né? E a gente tem aqui y é igual a vezes x, onde esse a é o meu coeficiente angular. Aí isso aqui talvez você já começou a ver um pouco mais depois, né? A gente já viu lá essa oitava, nona série, mas que o nosso coeficiente angular ele vai acabar sendo definido então pelo cateto oposto sobre o cateto adjacente. É uma tangente, na verdade. Né? Mas é uma relação de linearidade que eu acredito que todos vocês estão muito familiarizados com ela. E vai ser bem tranquilo agora de a gente resolver o exercício, vocês vão ver. Bom, então voltamos aqui para o exercício. Você vê que como é um exercício que já está errado, eu vou simplesmente passar por cima dos passos, eu não vou fazer com vocês, né? Para a gente andar logo, ganhar tempo, já que é uma questão que nem vai, acho que pouca gente vai assistir ela, na verdade. Aqui a gente tem, então, o nosso gráfico. Repare que aqui eu falei para vocês que o gráfico era dado em V por I. Ele me deu um gráfico em I por V.
Aqui esse eu coloquei em P, mas isso aqui equivale à voltagem, né? Então, aqui eu também já escrevi as mesmas coisas que eu tinha escrito lá para vocês, né? O coeficiente angular é tangente disso. Repare, então, que se minha equação principal era P é igual a RI, se eu estou falando, se eu quero isolar meu I, por exemplo, eu vou obter a relação que meu I vai valer igual a P sobre R. Por que eu fiz isso? Por que eu isolei o meu I? Bom, porque naquele caso, o meu y, no caso mais usual, o meu y de x, ele equivale à minha potência, né? Ele equivale ao meu v, certo? Nesse caso, o meu y de x equivale ao meu i. Então, eu quero isolar os meus termos em função do meu y, porque aí eu consigo achar uma relação com o coeficiente angular baseado no meu x, que o meu x, nesse caso, vai acabar sendo o p, o meu vzinho, né? Tensão, né? Então, é que eu isolei, esse aqui fica sendo nosso y, né? Nosso y de x, p sobre r. Para poder achar esse coeficiente angular, eu posso colocar 1 sobre r vezes o x. Esse 1 sobre r é o meu coeficiente angular. E você sabe também que nosso coeficiente angular é dado pela tangente. Então, a tangente seria 1 sobre r. Eu só coloquei a igualdade aqui. 1 sobre r é igual a nossa tangente do ângulo. Mas eu também sei que essa tangente aqui, ela equivale a cateto oposto sobre cateto adjacente. Então, acaba que o nosso R por si só, se eu inverter isso daqui, vai equivaler à nossa cotangente, na verdade, né? Que é o cateto adjacente sobre o cateto oposto. Tranquilo? Aqui até aqui só a interpretação gráfica, tudo tranquilo. Aí agora aqui vamos para a parte da contagem, né? De tensão eu tenho 10 unidades. Repara, eu tenho 10 unidades aqui. E de corrente eu tenho 8 unidades, né? Cada um no seu respectivo sinal, né? No seu SI. E aí, o meu RA vai acabar sendo 10, que ele ocupa tudo isso daqui, né? Todos eles, na verdade, vão ter o cateto adjacente deles valendo 10, né? Então, aqui vale 10 e ele ocupa todos os 8, então é 10 sobre 8. Fazendo a conta, vai ser 1,25 ohms. O meu RB, 10 sobre 4, o meu RC, 10 sobre 3, o meu RD, 10 sobre 2. Tranquilo. Beleza, e agora? O que eu faço? Achei todos eles. Eles querem a associação, né? Então, aqui você vê as alternativas. Ele tem lá nas alternativas RA, RB é a associação paralela de RC e RD, RS é a associação paralela de RA e RB. Eu reescrevi isso aqui embaixo para a gente testar uma por uma. Então, começando, nosso RB ele é a associação paralela de RC e RD, certo? Então, fiz aqui a associação paralelo, 1 sobre R mais 1 sobre R, 1 sobre R1 mais 1 sobre R2, vai dar 1 sobre... Essa aqui eu fiz uma aproximação, né? Porque vai dar 1 sobre... na verdade, a conta vai ser 0,53, né? E aí, se você faz a conversão para fração, vai ficar 1 sobre 2, que é diferente de 5 sobre 2. Aqui uma conta mais direta, né? 3,75, que é diferente de 5. Aqui temos a conta de 1,33, que vai dar o mesmo 1,1 sobre 2, que é diferente de 5 sobre 4. E aqui eu vou ter a última, né? Não, a penúltima, na verdade, 5,83, que também é diferente de 1,25. E essa aqui é a que mais se aproximou. 4,58, mas que infelizmente também não é 5, né? Então, baseado nisso daqui, a gente vê que é uma questão bonita, é uma questão que envolve diversos conceitos muito interessantes, mas que não tem a alternativa correta, né? Todas elas estão incorretas. E aí é uma pena, porque você vê, dá um trabalho grande fazer isso daqui, testar uma por uma dessas questões aqui. Vai dar um trabalho grande para o aluno que vai estar fazendo o ITA, e a prova é uma prova que, nesse ano específico, foi uma prova de tempo. Então é lamentável que a turma de produção da prova deixe passar um erro tão bobo desse, né? Que era simplesmente eles testarem as opções e ver que não tem de fato uma opção correspondente. Mas fica aí, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se gostarem, deixem um like, compartilhem com amigos seus que estão estudando para o ITA também. Eu vou fazer a questão 12, 13 agora, né? E já já, amanhã, na verdade, sai a questão 13. Até a próxima.